uma alegria, né, estarmos aqui e vamos compartilhar, né, aquilo que Deus tem para nós. Abra comigo aí em Marcos, capítulo 6, verso 34. Eu quero falar um pouquinho sobre a disposição, né, da igreja nos dias de hoje. Ter a alegria de ensinar, de pregar o evangelho, né? Porque esse é o objetivo que Jesus nos deixou, né? Jesus veio ao mundo para pregar, ensinar e curar. Esse é o papel da igreja. Aqui em Marcos 34, no capítulo 6, diz: quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Bom, eu quero falar um pouco do autor aqui, né? Eu não sei se você já teve curiosidade de dar uma olhada, a biografia desse escritor aqui, o Marcos. Eu quero tentar aqui, pelo menos, dar alguma ideia do que ele está falando aqui sobre o Evangelho. Marcos, na verdade o nome dele era João Marcos, né? O nome hebraico João, Marcos era o nome agregado romano, né? E João quer dizer gracioso e Marcos quer dizer martelo grande. Então é o meu xará aqui, Marcos, né? Então, martelo grande. Então esse é o significado aqui, né? E ele também era um homem, um jovem que tinha muitas posses, né? Era de uma família conceituada ali em Jerusalém. Tanto é que quando houve aquela grande fome, ele foi um dos protagonistas ali, que enviou mantimento, né? E ajudou muitos dos discípulos. Também aqui é o momento onde você vê Marcos sendo citado, por exemplo, quando Pedro ele sai da prisão por oração insistente da igreja, e Marcos era um discípulo de Pedro. E ele corre justamente para a casa de Marcos, lá para a mãe, onde a mãe, né, Maria também, e ali, por isso que dá a entender que ele era um homem que tinha posse. Tanto é que Rode, que era a serva da casa, foi atender lá quando Pedro bateu na porta, e ela não sabia o que fazer, porque ela conhecia, porque Pedro era um homem que frequentava ali a casa de João Marcos, né? Por ser discípulo, João Marcos ser discípulo de Pedro, e também Pedro faz referência dele lá em 1 Pedro 5,13, fala meu filho, né? Então Marcos ele é citado muito no Novo Testamento, porque ele era um homem influente, ele era uma pessoa que amava, segundo os historiadores também, ele tinha um ministério muito forte com crianças. Sabia que Marcos era um evangelista para crianças também? Era um homem que se dedicava prontamente assim ao evangelismo, era um homem influente, ele gastava o seu tempo, o seu recurso, além de investir em pessoas, ele mesmo saía para as missões, né? Tanto é que ele teve com Barnabé, seu tio, depois com Paulo, evangelizando ali a Ásia ali. Então você percebe que era um homem influente, um homem que ele tinha desejo, capacidade e também vontade de ver o gentio. Tanto é que a carta dele é direcionada mesmo para os gentios e também para os romanos que estavam ali em Roma se convertendo. Pedro mesmo faz menção sobre isso. Então a gente percebe que Marcos era um homem que desejava mesmo pregar o evangelho, ver os sinais e maravilhas, conversões. Então isso aqui era a vida dele. A vida dele era o evangelho. A vida dele era pregar a palavra. A vida dele era viver como Jesus. Por isso que ele é tão enfático em alguns detalhes. Por exemplo, se você pega Marcos 10 aqui, né, 26 e 27, o momento que Jesus está ali falando quanto é difícil, né, os ricos herdarem o reino do céu e tal. E ele relata bem isso, que Jesus dá uma orientação ali. E Jesus diz, olha, verdadeiramente será difícil, mas aí Jesus diz assim, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, todo aquele que realmente entende a palavra de Deus, né, essa questão de salvação era muito forte na vida de Marcos. Tanto é que ele era influenciado a isso, ele vivia para isso. E aqui nesse momento, é o momento que eu
comecei a perceber assim como ele era muito cuidadoso em cada detalhe. E eu quero passar para você nessa noite no versículo 34. Aqui o capítulo 6, se você for estudar um pouco o capítulo 6, você vai ver como ele relata com muita prioridade, né, com muita sutileza, alguns detalhes. Por exemplo, quando Jesus vai pregar lá na sua terra, ele é rejeitado. Depois ali no final aqui, no meio do capítulo 6, você vê quando Jesus envia os discípulos, né, 2 a 2 para pregar o evangelho, e eles voltam maravilhados com aquilo que tinha acontecido. E você percebe assim que quando Jesus ele envia os dois, ele diz: olha, vocês não precisam levar nada. Vocês só levam aí a bolsa de vocês e eu vou sustentar vocês. E a Bíblia diz que esses homens saíram 2 a 2 pregando o evangelho, e quando eles voltam, né, Jesus os recebe, e a Bíblia diz que eles chegaram muito cansados. Né? Os discípulos ali, eles se desgastaram mesmo, fisicamente, caminhando, pregando o evangelho. E esse momento aqui é o momento quando eles chegam de volta, Jesus recebe eles e leva eles para um lugar para que eles pudessem descansar. O texto diz que eles não tinham tempo nem de comer, tanto era o esforço em relação ao desejo de pregar o evangelho. E eles pegam o barco, então eles atravessam ali o lago, mas a Bíblia diz que a multidão, quando vê que Jesus entra no barco, os discípulos, eles saem primeiro a pé e correm toda a margem do lago e chegam ainda primeiro aonde Jesus estaria. E aí esse é o momento. Então, quando ele chega aqui, ele vê a multidão, Jesus começa a tomar algumas decisões. E é nesse momento que eu quero trazer para o seu coração, assim, aquilo que Jesus quer que eu e você, como igreja, a gente tenha um comportamento. Porque eu percebo hoje que a igreja, ela tem tido uma falta de incentivo para declarar, para fazer aquilo que Jesus deixou como exemplo para nós, né? E o primeiro momento aqui, a Bíblia diz que Jesus ele desce do barco. Isso aqui me trouxe na minha cabeça algo que a gente deve aprender, né? A Bíblia diz que Jesus ele poderia atender aquela multidão do barco. Não, mas a Bíblia diz que ele desce do barco e ele vai de encontro àquela multidão, porque tanto era a necessidade. E para mim, isso aqui, esse momento de descer do barco, é o momento que você quebra aquela barreira. O descer do barco é quando você tem a iniciativa, quando você olha para uma necessidade e você vai de encontro a ela. Por quê? Porque aqui havia uma necessidade. A Bíblia diz aqui que essas pessoas elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Então, nesse momento aqui, Jesus observa o comportamento daquela multidão. E ele desce do barco, ele encurta a distância, ele dá um passo à frente, ele se importa com aquelas pessoas. Assim tem que ser eu e você nos dias de hoje. Me parece que a igreja, ela evita. Porque, irmãos, lidar com a multidão, lidar com o costume, com o pecado, é difícil. E às vezes a gente não quer ter problema. Então você não desce um pouco mais, você não dá um passo a mais. Por quê? Porque você tem que se envolver com o problema. Você tem que envolver com a situação. Às vezes a pessoa vai exigir de você uma madrugada, né? Ligar, como aqui nós tivemos durante essa madrugada, onde houve uma perda ali, o pastor Moacir, o pastor Nilzete, né? Outros como Wagner, a Sandra, se empenharam desde o momento que esse homem ele começou a sofrer as suas dores físicas. O Wagner esteve ali acompanhando. O que ele fez? Ele desceu, ele saiu do seu conforto e ele começou ali a dar atenção. Jesus, nesse momento aqui, ele sai do barco, ele está mostrando para aquela multidão: olha, eu tenho interesse na vida de vocês, eu vou me envolver com vocês, porque eu sou aquele que veio para salvar. Hoje, esse é o papel da igreja. Nós temos que sair, muitas vezes, da nossa zona de conforto. Muitas vezes nós temos que dar um passo para que aquela pessoa seja alcançada. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele sentiu compaixão. E ele começou a ministrar a eles muitas orientações, falando a respeito do reino, falando a respeito do pecado, de abandonar ali a vida ruim. Irmãos, esse é o nosso papel. Então Jesus, o primeiro momento, ele toma uma iniciativa. Ele sai do barco.
Ele vai de encontro, ele encurta aquela distância, ele se faz acessível. E o que parece hoje, que a igreja ela tem fechado as portas. As pessoas hoje, infelizmente, elas não veem a igreja como uma possibilidade de alcançar aquele pastoreio, aquele cuidado. Porque, irmãos, a igreja é o lugar onde tem que ter problema. Para mim, igreja que não tem problema, não é problema de relacionamento. Peraí, né? Se você tem problema com o seu irmão, vai lá, senta com ele, ora, se humilha, pede perdão para ele, Deus vai te abençoar. Se você tem problema no seu casamento, tem problema com a família, você tem que ir lá consertar. O que eu estou dizendo aqui é o problema de você atrair aqueles que têm problema, se lançar junto com ele naquela situação, ter compaixão dele, acompanhar aquela pessoa, andar 1, 2, 3 milhas, quando for necessário. Sair do barco é isso. É você olhar para aquela pessoa e dizer, olha, eu vou andar com você. Eu tenho disposição para ensinar, para ministrar na sua vida. Então, esse para mim é o primeiro momento que eu percebo aqui que Jesus disse assim. Jesus desceu. Eu não sei nem com quem eu estava conversando, que alguém me disse assim, que quando você se converte, você não sobe o degrau, você desce o degrau. Sabe por quê? Porque a conversão tem que gerar em você transformação e humildade. Sabe por quê? A conversão gera em você a capacidade de ter alguém do teu lado que pode se apoiar em você e alcançar algo mais. Então Jesus ele desceu um pouco mais para dizer para aquelas pessoas, olha, eu tenho algo para você, é a salvação, é a cura. Então você percebe que Jesus ele deu um passo. Então o que eu creio? O primeiro passo aqui para nós é olhar aquilo que Jesus fez. Você está disposto a descer de onde você está? Porque, irmãos, vou dizer uma coisa para você, pegar as coisas prontas é fácil. Você chegar numa igreja como essa, confortável, ar-condicionado, tudo isso aqui, mas quando você tem que iniciar algo, quando você tem que pegar as pessoas lá onde elas estão, lá no fundo do poço, quando você tem que ir lá dar a mão para aquela pessoa, opa, agora engrossou aqui, hein? Quando você tem que ir lá e pegar aquela pessoa e dizer, olha, eu estou junto com você. Nós vamos andar 1 milha, 2 milhas, quando for necessário. Irmãos, eu fui um homem privilegiado. Eu tive 5 discipuladores. 5 homens que investiram na minha vida. E se eu estou aqui hoje, é porque alguém desceu um degrau, e caminhou comigo. Às vezes eu pensava assim, nossa, acho que eu vou dar uma desviadinha. Quem já pensou dar uma desviada? Você, vou dar uma saidinha, né? Vamos ver como é que está a temperatura lá fora, não é assim, não? Eu muitas vezes fiz isso. Mas é interessante, Deus era tão bom comigo. Parece que quando eu estava desviando aquele grauzinho, né, pastor Vandir? Sabe aquele grau, 2 graus? Né? Aí Deus já enviava um santo homem. Ô Marcão, peraí, vem cá. Rapaz, eu senti saudade, preciso conversar um pouquinho com você. Aí eu tinha que sair, deixar tudo que eu estava fazendo. Essa pessoa vinha, sentava, ministrava na minha vida. Então ela descia um pouco mais, ela olhava para mim. Sabe, irmãos, descer do barco é quando você olha olho no olho. Você não pode ser uma pessoa que olha de cima. Porque às vezes a gente se sente tão santo, que você olha para o gentio, para o pecador, como alguém que não vale nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o nível que a pessoa esteja, ela vale tudo para Jesus. Jesus morreu por ela. Jesus deu a vida por ela. Não importa se você tem posse, se você não tem, se você tem algum vício, se você não tem. Jesus ama você do mesmo jeito. Ele sempre vai descer para olhar nos teus olhos e dizer para você, tem jeito. Sempre terá jeito. Agora, esse é o nosso papel como igreja. Nós não podemos mais olhar, irmão, de cima. Nós temos que olhar nos olhos das pessoas. Foi isso que Jesus fez. Ele não ficou de cima do barco, olhando. Ele viu aquela multidão. O texto está dizendo aqui, que ele observou aquela multidão e percebeu que havia nelas algo
E ele sentiu compaixão. Compaixão. A igreja precisa voltar a ter compaixão pelo perdido. Tem que ser um alvo da vida da igreja ir atrás do perdido. E às vezes, irmãos, nós temos dentro da própria igreja pessoas que estão perdidas. Pessoas que estão sendo deixadas de ser observadas. Você que hoje está maduro na fé, você que alcançou um nível de fé, onde você é sustentado pela palavra, agora você tem que repartir com essa pessoa. O segundo ponto que eu vi aqui, a Bíblia diz que ele sentiu compaixão por aquela multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Você já pensou o que é uma ovelha sem pastor? Eu quero dar só um texto para você definir isso. Vá comigo em Ezequiel 34, depois você vai voltar aqui. Olha o que Ezequiel, era o mesmo daquele que foi levado a profetizar lá no vale de ossos secos. Mas aqui no capítulo 34 de Ezequiel, versículo 5, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Por esses motivos, elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade. E ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Olha a preocupação de Ezequiel em relação àquele que não tem pastor. Irmãos, eu falei de manhã, vou falar novamente. Pastor não é nomenclatura. Pastor não é aquele que sobe no púlpito para pregar. Pastor é aquele que cuida de pessoas. Então, cada um de nós, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Nós temos a alegria de ter um encontro com Jesus, e Ele nos resgatou das trevas, Ele nos deu um coração transformado, e por isso cada um de nós podemos exercer o pastoreio sobre a vida de cada um. Por exemplo, o pai, ele tem o quê? A obrigação de pastorear a sua família. A mãe, ela tem a obrigação de ser a pastora da sua família. Você, irmão mais velho, você tem que ser o pastor dos seus irmãos. Você que está aqui nessa noite, você é o pastor do rebanho de Deus. O pastoreio não está na nomenclatura, pastoreio está no coração. Aquele que realmente se converteu ao Evangelho, teve a sua vida transformada, ele é aquele que pode aconselhar, que pode pastorear, que pode cuidar, que pode orar. Você lembra de Elias? Quando você vai em Tiago, nas cartas, a carta de Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas a Bíblia diz que ele orou intensamente para que não chovesse sobre a terra, segundo a palavra dele, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E depois ele ora novamente e a chuva volta a descer sobre Israel. Então, em você, o pastoreio não é aquele que se diz, o pastor não é aquele que se diz pastor, é aquele que age como pastor. É aquele que realmente pega o Evangelho, recebe o Evangelho e compartilha. Por isso que nós temos aí os grupos familiares. Nós temos projeto, por exemplo, de abrir mais 5 grupos familiares. Nós não temos líderes, não temos pastores. Por quê? Porque não há compaixão por aqueles que estão perdidos. Nós estávamos na casa da Gilza e do Zé. Nós temos um grupo familiar lá na casa da Gilza, do Zé. Irmãos, a gente vê a necessidade das pessoas, Gilza, Zé, de serem pastoreadas. Estão aqui, Começamos lá, o Zé, a Gilza, mais os filhos. Hoje temos lá teve 15, 16 pessoas, Aí, está aí, Quem quer liderar um grupo familiar aqui, junto comigo lá? Só levantar a mão, conversa comigo, nós vamos lá. Toda terça-feira, agora estamos de férias, Gilza?
estamos de férias. Mas a Gilza está lá, está pastoreando, está evangelizando, está falando, está lá junto com o Zé, com seus filhos, ali no Parque Osiel. É uma alegria estar lá, irmãos, ver as pessoas. Nós chegamos, o pastor Vanderlei teve semana retrasada, eu estive essa semana, né? Estive lá, irmãos, o povo sedento pela palavra de Deus. O povo está clamando para que haja alguém que pastoreie, alguém que cuide, alguém que ame, alguém que sinta compaixão. E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? O que Deus deu para você repartir? Né? Você está observando ali, você está vendo a situação, mas você não reage diante dela. Não, irmãos, nós temos que ter disposição. Então, aqui nesse momento aqui, né, o que Ezequiel está dizendo? Olha, por motivos, né? Olha, ele diz assim, elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade. Olha, e sem pastor, está dizendo que elas ficam sem rumo e se tornam alimento fáceis. Animais selvagens, que são os demônios, irmãos, que estão realmente levando as vidas para o inferno. O inferno, né, está ali, pronto para receber ali aqueles que não conhecem a palavra. Mas eu e você, nós precisamos realmente nos sentir apaixonados pela palavra de Deus. E, consequentemente, olhar para aquele que está indo para o inferno, perdido, e ir lá e ter compaixão e ensinar, instruir, capacitar, inculcar na vida dessa pessoa o evangelho que salva, que transforma, que cura. Então, nós somos essa igreja que Deus tem procurado, né? Que Jesus deixou aqui para nós. Né? Outro ponto que é importante aqui, que Marcos trata com muita veemência, ele diz assim, olha, ovelhas que não têm pastor, e sem demora passou a ministrar muitas orientações. Outra coisa que me faz pensar que a Bíblia diz que Jesus, sem demora, ele vê aquela necessidade, vê aquela situação, e ele age, ele reage diante daquela situação. Nós precisamos nesses dias, irmãos, não somente observar uma situação, não somente ver uma necessidade, mas ir de encontro a ela, reagir e tomar posições aonde o evangelho seja pregado. Às vezes as pessoas, elas têm um costume, né? Elas veem a situação, o que elas fazem? Elas terceirizam o problema. Teu pastor Paulinho é uma bênção, viu? Vamos fazer o seguinte, tem um probleminha, vamos chamar o pastor Paulinho, a pastora Maria, para que eles possam resolver. Não, irmãos, você que tem que resolver. Deus colocou o problema diante de você para você agir. Não é para você terceirizar, não é para você requisitar alguém, para você recrutar alguém, é você. Você que está aqui nesta manhã, nesta noite, Deus está para você, reage agora. Agora. Você tem que sair daqui agora com a tua mente, dizendo, não, eu preciso fazer algo. Deus me chamou, Deus colocou o evangelho em mim, eu tenho a palavra de Deus, está aqui, eu leio. A menos que você não entende, a menos que você realmente não ainda entendeu a necessidade que há uma multidão aí fora que precisa de orientação, elas precisam de compaixão, elas precisam ser pastoreadas, elas precisam ser ensinadas e ser orientadas. As pessoas estão desorientadas. As pessoas estão esperando alguém que cerque-as e diz, olha, vem aqui. Alguém que dirija elas até o aprisco. Alguém que pega essa pessoa pela mão e traga. Às vezes vai custar para você dar uma carona. Às vezes você vai ter que ir no lugar com o seu carro onde você não quer ir. Tirou o carro zero, vai que passou o pneu pretinho, né? Aí vai que vai para o barro, não dá certo. Não, irmãos. Aqui está dizendo que Jesus, sem demora, quando ele viu a situação, ele agiu, foi de encontro à situação, movido pela compaixão, e começou a ministrar aquelas pessoas. Mas não parou por aqui. Jesus ainda, ele começa a testar o coração aqui dos seus discípulos. Olha o que diz aqui o versículo 35. Com o passar das horas, o final da tarde já estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus
e avisaram: este lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Ué, até parece que Jesus não sabe o que é dia e noite, né? Não é? Quantas desculpas você já deu para não continuar, para dar continuidade naquilo que Jesus está fazendo sobre a terra? Os discípulos, eles não queriam viver a situação, eles estavam querendo se livrar da situação. Me parece que a igreja contemporânea hoje está absorvendo bem isso aqui dos discípulos. Não, eu quero a salvação, eu quero o evangelho, mas eu não quero problema. Eu não quero ter que cuidar de alguém, eu não quero me envolver com alguém, porque envolver com pessoas dá trabalho, e dá mesmo. Envolver com pessoas dá trabalho, a pessoa vem com trejeito, vem com costumes, vem com vício, vem com tudo, e vai exigir de você oração, leitura da palavra, empenho, gasta tempo, você muitas vezes sai do teu trabalho. E outra coisa, vou dizer uma coisa para você aqui. Se você tem desejo, fala assim: pastor, mas não tem, sabe, às vezes a gente quer parar, tem 3 gabinetes aqui, não tem problema. Se você quer aconselhar alguém, você está cuidando de alguém, pode vir aqui, eu te dou a chave do gabinete e você vai passar quantas horas for necessário aqui. Entendeu? Então nós temos aqui. Então você que está aqui nessa noite, você que está disposto a discipular, aconselhar, orientar as pessoas, não tem problema, não pode, depois que você sair do seu serviço 18 horas, pode vir aqui que nós deixamos a chave para você, você entra, aconselha, ora, orienta, dá fundamento, ajuda aqui a amar. Irmãos, é isso que tem que fazer. Isso é o papel da igreja. Porque trabalhar, todo mundo trabalha. Todo mundo tem sua função. Mas o evangelho, irmãos, é necessário que seja pregado a toda criatura. Então aqui os discípulos dizem: olha, Jesus, vamos fazer o seguinte. Olha, já passou o horário da tarde, 3 horas, agora é 6 horas. E esse pessoal vai ficar com fome, eles vão... Lembra lá de Moisés? A multidão pedindo pão. Agora esse pão aqui, esse pão vil, nós queremos carne. Deus teve que fazer algo. Aqui, irmãos, não é diferente. Os discípulos aqui, eles estavam dizendo: despede a multidão. Despede, porque eles vão ficar com fome, vão dar problema, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Não. Aí o que Jesus diz? Olha aqui. Despede, pois, a multidão, para que possam os campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer. Jesus, porém, o instruiu. Olha o que Jesus fala: providencie vocês mesmos e deles de comer. Ao que lhe replicaram: devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus, no 28, indaga: quantos pães tendes aí? Olha aqui a onisciência, a onipresença, a onipotência de Jesus, o Todo-Poderoso. E tendo se informado, comunicaram que tinham 5 pães e 2 peixes. Irmãos, havia 5.000 homens, fora crianças. Agora é interessante, quando você vai um pouco para trás, o que Jesus fez? Jesus pegou 12, dividiu em grupos ali e enviou. O que Jesus disse para aqueles homens? Vocês não precisam levar comida, vocês não precisam levar dinheiro, vocês não precisam levar nada. Eu vou sustentar vocês em toda a caminhada. E eles voltaram alegres porque nada, faltou alguma coisa para eles? Não. Você acha que Jesus deixaria faltar algo agora? Não. Você acha que Jesus deixaria faltar algo para você a partir desse momento? Não. O que Jesus está dizendo para você e para mim nessa noite é que nós devemos reagir diante das circunstâncias que nós estamos vendo, uma multidão que não tem pastor e precisa de homens, mulheres, para serem o quê? Pastores de verdade, que vão orientar, que vão instruir, para que eles não se percam, para que eles não vão para o inferno. Então, este momento aqui é o momento onde Jesus, relatando aqui Marcos, ele está dando para nós a alegria de ver os milagres, os sinais acontecerem. Olha o versículo 39. Então Jesus determinou que fizesse com que todo o povo se sentassem, se acomodassem em grupos, reclinados sobre o verde campo. E assim fizeram, assentando-se em grupos de 100 e 100 e 50 e 50. Outra coisa que me chama a atenção aqui: organização. Jesus era um homem organizado. Jesus, ele promovia os milagres, sinais e maravilhas, porque ele era comprometido com a palavra, mas também ele era um homem organizado. Sabe por que muitas vezes eu e você
Nós não trabalhamos para o reino de Deus, não fazemos a vontade de Deus, porque não há organização. A nossa vida muitas vezes é uma vida desorganizada, a gente não sabe remir o tempo, a gente dá prioridade para as coisas erradas e todo o tempo é consumido na nossa vida e Satanás se aproveita disso. A partir do momento que você se organizar no seu tempo de oração, olha aqui, irmãos, nós estamos prorrogando o nosso tempo de oração. É um tempo de eu e você se organizar. Está lá o nosso panfletinho, dando orientação para você ouvir Deus, para entender Deus, saber qual é a vontade de Deus sobre a tua vida, para onde você deve ir, como ir, debaixo de orientação, organização espiritual. Jesus era um homem organizado. Olha o que ele faz, ele organiza as pessoas, ele coloca as pessoas no seu devido lugar, e ele pega agora os 5 pães e os 2 peixes, e ele agradece a Deus. Irmãos, você tem o pão da vida, que é Jesus. Você tem o pão vivo que desceu do céu. Ele está dentro de você. Agora, Jesus repartiu o pão. Agora, eu e você, nós temos a palavra de Deus, a palavra viva que é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. É obrigação da igreja, nos dias de hoje, repartir aquilo que Deus tem dado, que é a palavra dele, que nos tem sustentado, nos tem dado vida. Quantas pessoas estão perdidas hoje? Perdidas na sua vida emocional, na sua vida física, envolvido com tantas dívidas, tantas coisas. Irmãos, Jesus não fez nada além de orar e ser grato a Deus, se organizar e dar atenção ao povo. Então está aqui para nós o grande ensinamento hoje. Eu não estou dizendo que você tem que sair agora cercando todo mundo, não, mas você tem que observar. Irmãos, quantas vezes eu, particularmente, perdi oportunidades. Eu vou contar um exemplo para você. Uma vez, vocês sabem que eu sempre trabalhei com caminhão. E um dia era umas 4:30 da manhã, eu tinha que sair, né? Era final de ano, e eu tinha um Fusquinha, e eu andava com um galãozinho, que ele não marcava gasolina. Você já viu essa? Mas eu não era bobo. Eu pegava um galãozinho de gasolina, se desse alguma zebra, estava lá. Aí um dia eu saí de manhã, dei partida no meu Fusquinha, e Deus falou comigo assim, porque eu tinha costume, logo de manhã, já pôr a reserva da gasolina, do galãozinho dentro, e ir para o trabalho. Deus falou para mim assim claramente, irmãos, não coloque a gasolina no tanque, eu vou precisar dela. Eu falei, meu Deus, Jesus, Deus vai precisar de gasolina? É louco, não é? Então, irmãos, eu saí da minha casa, eu moro aqui nos Amarais, eu trabalhava na Sadia, a Sadia era lá perto da cidade penitenciária, ali na prisão ali, né? Em Hortolândia ali. E eu tinha que passar por aquela prisão. E quando eu peguei a rodovia Dom Pedro, era muito escuro, era antes das 5 horas, eu vi um cara caminhando com um galão de gasolina, e um carro um pouco para trás, ele tentando buscar gasolina no posto, lá na 3 Vias. E sabe o que eu fiz? Eu não parei. Quando eu cheguei na empresa, que eu deixei meu carro, ia pegar meu caminhão para sair para fazer as entregas, Deus falou, cara, por que você não parou? Aquele cara, eu ia usar você para dar testemunho do que eu tinha falado com você, e eu ia suprir a necessidade daquele homem. Eu não fiquei atento, eu não observei, não fiquei ligado naquilo que Deus tinha falado. E passou batido. Mas cheguei, voltei no meu carro, orei e pedi perdão para Deus. Porque eu deixei, por negligência, por não observar, de atender a necessidade de alguém. Era o momento que eu poderia dar gasolina para aquela pessoa, falar do amor de Deus para ele ir trabalhar. Imagina um tempo desse, de madrugada, num frio. O cara talvez indo para trabalhar também, já perdendo hora. Eu poderia ter parado meu carro, digo para ele, não, está aqui, não precisa levar, tem a gasolina. Deus falou para mim que você ia estar parado aqui, e Ele manda dizer para você, olha, foi Ele que providenciou isso para você. Eu perdi essa oportunidade de falar do amor de Deus. Mas em outras ocasiões, Deus me usou. Em outras situações,
Uma vez eu lembro, irmãos, eu estava andando na estrada também, tinha um cara parado, e ele com um tanque, com um tambor, pedindo óleo diesel. E eu percebi, né, já tinha errado uma vez, né, falei, vou parar. Quando eu percebi, ele estava com o galão assim, e era um ônibus, tipo de um trailer. Aí eu encostei, parei. Ele falou, rapaz, que bom que você parou. Eu preciso de óleo diesel. Falei, opa, com todo prazer. Eu falei para ele, ó, Deus me fez encostar aqui. Ele falou, então você não serve. Ele falou, por que não? Porque eu sou evangelista. Eu faço isso propositalmente. Eu fico parado com o meu trailer na beira da estrada. Deus, pegadinha de Deus, você vê como é que é? É. Aí ele falou, então pode ir embora. Pode ir embora, porque eu fico esperando aqueles caminhoneiros que estão 3, 4 meses longe de casa, que não vê a família, e quando eles param, eu levo ele para dentro do trailer, dou um folhetinho para ele, oro com eles, mas pego o óleo diesel deles. Ele falou, e assim eu vou enchendo o tanque do meu trailer e vou andando pelas estradas, evangelizando os caminhoneiros. Ele falou, eu nunca fiquei parado mais do que meia hora na estrada, porque Deus sempre envia alguém. E eu várias vezes depois encontrei ele pelas estradas, ouvi testemunhos dele, a forma como ele levava às vezes um filho, ou uma filha, ou uma esposa junto. E eu me lembro uma vez que ele me contou, depois de encontrar ele outras vezes, que um dia ele recebeu, um caminhoneiro parou, ele pegou o óleo diesel, e ele levou esse caminhoneiro para dentro do trailer, e ele estava orando, ele estava com a filha menor, dentro do trailer, e ele começou a orar, a filha dele se levantou, e disse para ele assim, olha, aquela enfermidade no qual você deixou a sua filha, você vai voltar, Deus vai curar ela. Esse homem caiu em pranto. Sabe o que a filha tinha? Leucemia. Sabe o que aconteceu? Depois que ele voltou para casa, a filha estava curada. Então, há coisas na nossa vida, irmãos, que nós estamos deixando passar. Eu tive muitas experiências fora, com trabalho. Pessoas dentro, envolvendo trabalho caminhoneiro. Eu lembro uma vez, tinha um rapaz que chegou aqui um tempo, depois de muitos anos que eu não via ele apertou a campainha aqui. Ele falou assim, aqui que está um ex-caminhoneiro aqui. A Lucimara falou, sim, ele está aí, é o pastor Marcos. Eu precisaria falar com ele. Ele entrou aqui no gabinete aqui e falou para mim, ó, se Deus mudou você, vai mudar eu também. Então você trata de orar por mim. Eu falei, com alegria. E às vezes recebo notícias dele, ele viaja vai até Goiânia Francesa de caminhão. E agora ele ficou mais livre ainda, porque antes ele tinha que voltar para casa, família, tudo, né? Infelizmente, a esposa dele faleceu. Já uma certa idade, ele é um caminhoneiro já bem velho, mas ele falou, Deus levou a minha esposa agora, eu só tenho ele, então eu vou e ando por aí fazendo o evangelho, pregando o evangelho. Então, irmãos, são coisas que são reais para nós. São situações, eu não sei há quanto tempo você não tem vivido assim, experiências. Nós estávamos lá no grupo da Gilza, né? O testemunho, como é que ela chama? Aquela que voltou a trabalhar? Cristina, o que ela tinha mesmo? Ela estava com depressão. Ela foi em uma reunião, não é isso? Ela foi em uma reunião, irmãos. Ela não conseguia trabalhar porque estava com depressão. Ela foi numa reunião, nós oramos lá, o que aconteceu? Essa mulher saiu de casa e foi trabalhar. Um outro rapaz lá foi na primeira reunião, agora não está indo, né? Porque teve que trabalhar à noite, né? Estava desempregado, ficou tão desempregado. Aí nós fomos lá reunindo com ele, oramos, arrumou um emprego. Glória a Deus, agora tem que arrumar um jeito dele frequentar durante o dia algum lugar, porque está trabalhando à noite. Então, são essas coisas que nós precisamos viver, são práticas. A gente está acostumado muito com o evangelho. Eu estava falando aqui, irmãos, olha, eu já fiz aconselhamento, já fiz encontro de casais, já fiz conferência, o que você pensar eu já fiz. Mas nada na minha vida me alegra mais quando eu sento com um pecador, quando eu vejo a pessoa sendo transformada no dia a dia. Agora tem crente que só vive conferência, engordando, parece um boi cevado e não faz nada. Verdade, irmãos.
Nada. Quer o conforto do aprisco, mas não quer o compromisso. O Evangelho tem preço. O Evangelho tem preço. O Evangelho tem um preço. E o preço é esse. É você descer um degrau. É você descer ao nível de alguém, olhar nos olhos dele e dizer, olha, tem jeito, meu amigo. Olha a esperança para você, irmão. É assim que nós temos que viver. Eu tenho tido experiências aqui enormes, irmão. Eu estou com um rapaz que eu ficava cercando ele, se fala para mim, não tem horário, não tem nada, eu trabalho das 6 às 6, eu falei, então tá bom. Você sai que hora? 6h30, por então tá bom, vou ficar na igreja, sentado lá no gabinete esperando você. E vou fazer o seguinte, vou comprar peito de peru, pão integral, é o que ele gosta. Folgado, né? Fui na Riviera aqui, comprei peito de peru, pão integral, umas maionezinhas lá, senta aqui, cara. Come aqui, ó. Mas você vai comer da palavra também. Sento com ele, ficamos até 8h, 8h15 aqui, toda terça-feira. Ele come o presuntinho dele, mas que ele tem que comer a palavra de sobremesa, ele tem. Mas por quê? Não tem nada por quê, não. Agora está lá com o pastor Vanderlei, dando trabalho lá, né? Tá, não está, pastor? Sendo transformado, não está, pastor? Transformado. Agora ele vem lá com aquele omeprazol. Cara. É omeprazol, né? Aí ele chegou, sabe o que eu peguei lá, pastor? O que foi? Rapaz, peguei sobre serviço. É serviço? Não pode? Crente não tem segredo. Então, irmãos, é isso. O que eu tive que fazer, irmãos? Eu tive que ceder alguma coisa. Quando eu chego e falo para minha mulher assim, eu vou ficar na igreja até as 10, eu falo, pelo amor de Deus, de novo. Eu fazia, minha filha, é o que eu amo fazer. Eu amo você, mas Jesus é tudo para mim. Não, e agora eu casei, vou cuidar do meu maridinho. Cuida dele, mas cuida dos outros também. Vá atrás da irmã, pega lá, prega o evangelho, compra pão com presunto. Se não tiver dinheiro, irmão, compra mortadela. É verdade, eu tenho 2 discípulos, a esposa gosta de mortadela. Às vezes, faz uns 15 dias, eu liguei para ela e falei assim, eu sei que você gosta de pão com mortadela e queijo. Pão de queijo. Falei, então eu vou passar no mercado, vou comprar pão, mortadela e pão de queijo. 5h30 eu estava na casa dela. Sentei lá, o marido chegou do trabalho, falou assim, está aqui a mortadela, está o pão aqui, está o pão de queijo. Comemos, tomamos um café. Eu falei, agora vamos para a palavra de Deus. O melhor é a palavra. Agora tem gente que não consegue nem comprar uma mortadela, irmão. Irmãos, você gasta, olha, se você comprar 300 gramas de pão de queijo, 200 gramas de mussarela, 200 gramas de presunto e 10 pãozinhos, você gasta 15 conto. Quanto vale uma vida para você? Quanto vale? Então vamos comprar. Tem gente que pode comprar peito de peru. Sabe aquele, tem gente que gosta, eu, por exemplo, eu gosto daquele presunto gordo com aquela capinha de gordura, sabe? Se você quiser me evangelizar, quiser tomar um café, você pega, passa ali na Riviera, aquele presunto da Sadia, eu conheço bem, eu trabalhei. Ou salaminho italiano, aquele presunto gordo, aquela capinha de gordura assim. Quando você põe ele na frigideira, você tira, joga um pãozinho integral em cima. Aí você pode levar para a palavra, nós vamos viajar juntos. Então, irmãos, Jesus fez isso aqui. Sabe o que Jesus fez? Ele estava indo para o descanso. Os discípulos passaram o tempo todo evangelizando, indo atrás dos gentios. Eles voltaram felizes, cansados, exaustos. Jesus observou o cansaço deles e diz, vão para algum lugar para que nós tenhamos descanso. Mas quando ele observa a multidão, ele interrompe o descanso e observa a multidão que não tinha pastor. Fala para os discípulos,
Olha a multidão aí. Desce do barco, dá atenção para aquela multidão. Vamos descer do barco. Vamos sair do barco. Vamos sair dessa vidinha gostosinha, maravilhosinha. E vamos atrás daqueles que realmente estão perdidos em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Irmãos, e às vezes não é você sair por aí não, é você pegar um fundamento, ir lá sentar com a Mara, aprender e dar aula para alguém. Eu vejo o esforço lá do Tiago, toda quinta-feira, trabalha em Atibaia. Sai, nem vai para casa tomar banho, não vou entregar você, Tiago. Chega lá, mas ele é quase gerente, já não faz nada, nem soa. Antes ele suava, chegava cheio de graxa, agora não, agora chega tudo bonitão lá. Oração, ó. Oração, viu? É oração aqui, meu discípulo. Entendeu? Mas, ó, está lá toda quinta-feira, senta lá, ensina. Tem senhoras lá de 80 anos, tem adolescente de 14 anos, mas ele está lá, ministrando, se preocupando. Tantos outros, podia aqui, né? Tantos outros, você que está aqui, está servindo ali na porta, recebe alguém, você está observando. Quantas vezes já vi testemunho de pessoas aqui na porta, observa, vê uma situação, diz, olha pastor, estou vendo essa pessoa assim, ela está meio desligada, a gente corre lá. Ou a pessoa mesmo toma iniciativa. Isso é prática, irmãos. Eu poderia aqui muito bem elaborar uma mensagem para você, que Deus vai fazer tanto para você, que você vai ser assim. Você não vai ser assim, você já é assim. Essa é a grande vantagem. Nós já temos tudo, Deus já fez tudo por nós. Então, em nome de Jesus, né? E para encerrar, né? Olha aqui, e para encerrar, depois que eles se assentam, Jesus ora, e a Bíblia diz que tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levou os olhos ao céu, rendeu graça e partiu. A seguir entregou os seus discípulos para que os servissem ao povo. Olha aqui, serviço. Você quer ministério? Você quer graça, quer amor de Deus? Trabalhe, olha aqui, trabalhe. E aí eles repartiram os peixes, de maneira que repartiu os 2 peixes, né, o pão e os 2 peixes, e a multidão ali reunida. Todos comeram à vontade e ficaram satisfeitos. Você quer ver uma pessoa satisfeita, irmãos? É quando você olha para ela e dá para ela aquilo que ela necessita. Nós estamos vendo as pessoas hoje deprimidas, cansadas. Sabe por quê? Palavra. Prepare um momento, um ambiente na sua casa. Prepare um tempo, um ambiente para você estar na igreja. Qual a última vez que você convidou alguém para tomar um café com você? Hein? Qual a última vez que você sentou com alguém e disse, vamos tomar um café? Eu quero te ouvir. Eu não vou pedir nada, eu só quero te ouvir. Só quero orar com você. Será que você não tem disposição para isso? Para servir um café? E, consequentemente, ministrar a palavra de Deus? Então, eu quero nessa noite. E não estou aqui nem condenando, nem reprimindo, nem jogando um peso, nada. Isso aqui é amor. A palavra de Deus é amor. Se você tem compaixão, você precisa tomar algumas decisões na sua vida e nós como igreja. Então eu quero que você nesse momento feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu estou satisfeito, eu estou. Sabe por quê? Porque eu tenho pessoas que estão ministrando na minha vida. Eu às vezes venho aqui de manhã, 7h30, às vezes acordo cansado, às vezes atendo de manhã até a noite aqui. Às vezes chego em casa tarde, e às vezes penso comigo assim, não vou para a reunião de oração hoje não, estou muito cansado. Às vezes acordo até um pouco mais tarde, mas venho. E quando eu chego aqui, eu vejo os meus irmãos reunidos aqui às 7h30.
aquilo me dá um vigor, aquilo me dá um ânimo, aquilo me enche de satisfação, de alegria. Quero que você fique em pé, por favor. Deus, nós te pedimos perdão, porque nós temos observado tão pouco. Senhor, ajuda-nos a observar mais, consequentemente também agir diante daquilo que estamos vendo. O Senhor nesse momento identificou um grande problema. Havia uma multidão que estava desorientada, sem pastor. Senhor, nós estamos diante de uma sociedade desorientada, pessoas se prostituindo, se drogando, casamentos se destruindo, filhos se perdendo, casamentos se acabando. Meu Deus, abre os nossos olhos para esses dias, que são os últimos dias. Meu Deus, não é peso, não é obrigação, é compaixão. Meu Deus, ensina-nos a chorar pelos perdidos. Ajuda-nos a chorar por aqueles que estão vencidos. Pai, aqueles que estão cercados, aqueles que estão andando sem rumo, desorientados. Às vezes, Senhor, estão tão próximo de nós, mas porque a gente não tem a dignidade, a humildade de se aproximar, essas pessoas vão a passos largos, se afundando mais e mais no pecado, mais e mais no sofrimento, na dor. Ajuda-nos a sermos conselheiros, ministros, Senhor, aqueles que vão se encher de compaixão. Talvez o perdido, querido, esteja dentro da sua própria casa e você está dizendo para ele: não tem mais jeito. Talvez o perdido é aquele vizinho seu que chega todo dia ali na sua casa, de frente à sua casa, embriagado. Às vezes não consegue nem guardar o carro na garagem. Ou é aquele jovem que você conheceu um dia, que hoje está frequentando uma biqueira, mas você que foi liberto, tenha compaixão dele. Deixa o Espírito gerar no teu coração nessa noite o grande amor que trouxe Jesus para a terra, o grande amor que fez Jesus nascer de uma virgem, crescer, ser educado, ser criado por um simples carpinteiro. Ah, Jesus, dá-nos esse amor, dá-nos esse amor. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai querido, muito obrigado pela tua santa palavra. Ajuda-nos a ter a mesma atitude que Jesus teve. Nós sabemos, Senhor, que temos as nossas obrigações. Sabemos, ó Deus, que temos que muitas vezes se desdobrar no dia a dia para termos o nosso recurso, para cumprirmos com as nossas obrigações. O Senhor sabe disso. Por isso, Senhor, eu te peço nessa noite, que o Senhor nos ajude a sermos organizados, a realmente a observar nessa caminhada que temos e ter a mão estendida para o próximo. O Senhor disse que nós devemos chorar com os que choram, e há uma multidão que tem clamado, chorado, esperando a manifestação da igreja. Essa igreja que tem vivido os últimos dias. Senhor, desperta, nos desperta, Pai, nos desperta, Senhor.
Eu abençoo cada um que está aqui. Que o consolo, a paz, a alegria, o amor de Deus possa estar sobre cada coração aqui. Senhor, que eles tenham uma semana abençoada. Que eles sejam realmente atentos. Porque eu creio que haverá grandes oportunidades. Haverá momentos que o Senhor vai proporcionar para que cada um de nós aqui, Senhor, fale para alguém do quanto o Senhor o ama, o quanto o Senhor se importa com ele. E essa multidão que está sem pastor vai diminuir dia a dia, porque nós queremos, ó Deus, assumir esse papel de pastorear, como nós temos sido pastoreados, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz. Deus abençoe você. Boa semana. Fique com Deus. Amém. Glória a Deus.